Dando sequência à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Nova Lima, a TV Banqueta recebe hoje Maury Lopes, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. A sabatina tem duração mínima de 1 hora e máxima de 1h30. O programa é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro para Nova Lima e também para toda Belo Horizonte e, de forma simultânea, em tempo real, pelo YouTube e Instagram da TV Banqueta. Ao meu lado, em nossos estúdios, participando das sabatinas, Mariana Lopes, que é editora-chefe do jornal impresso A Banqueta de Notícias, e Helena Alevato, que é nossa editora das mídias digitais do Grupo Banqueta. Maurinho, prazer recebê-lo novamente aqui. O prazer é nosso, o prazer é meu, Fred, estar aqui mais uma vez, né, para conversar a respeito da nossa candidatura com o povo de Nova Lima. Aproveito para agradecer também a presença das participantes, né, que vão nos sabatinar, que vai me sabatinar, e também para desejar uma boa noite para a nossa audiência, né, para a audiência da TV Banqueta, e vamos lá, fazer o nosso debate. Bom, me apresentando, meu nome é Maury Lopes, né, eu sou geólogo, casado, pai de 2 filhos, avô de 2 netas, moro em Nova Lima há mais de 40 anos, em torno de 43 anos. Tive a felicidade de vir para Nova Lima, tão logo me graduei em geologia. Trabalhei por 20 anos na mineração Morro Velho. A partir daí, iniciei uma carreira de empresário, sempre prestando serviços para empresas de mineração, né? Uma atividade da qual a gente se orgulha muito, porque a gente, durante todo o tempo e também na nossa atividade de empresário, a gente cuida da segurança das pessoas. Então, eu posso dizer que tem 42, 43 anos que profissionalmente, enquanto pessoa humana, eu cuido das pessoas, né, Fred? E agora a gente tem a felicidade de estar colocando o nosso nome como candidato do Partido dos Trabalhadores com esse mesmo objetivo, tentar cuidar das pessoas de Nova Lima. Maury, boa noite. Boa noite. A gente vai começar falando um pouquinho de cuidado também, no tópico dos servidores públicos. Ótimo. No seu plano de governo, você propõe revogar uma legislação que afirma ter retirado o direito dos servidores. O que você pensa sobre essa legislação? E existe algum ponto em especial que você gostaria de comentar? Eu gostaria, sim, de comentar a respeito dos chamados direitos adquiridos, né, que o trabalhador tem, e o servidor, né, que em tese, por ser concursado, ele leva uma certa desvantagem em relação ao seletista, né? Então as pessoas às vezes confundem muito essa questão do servidor público, as vantagens que ele tem, por exemplo, pela permanência dele no serviço, né? Ele tem os quinquênios, tem os anuênios, né? E tem as vantagens que são oferecidas pelo fato de ser um servidor público. E ao longo da carreira do servidor público, né, eu posso falar do tempo, né, que eu participei da administração pública em 2005 até 2008, né? E tive muito contato com o servidor público. Para você ter uma ideia, quando eu fui secretário de planejamento, um arquiteta e um engenheiro tinham um salário de R$ 1.800. R$ 1.800. Eu já era egresso da iniciativa privada, era um geólogo que tive um certo sucesso na carreira, e esse salário era uma coisa irrisória. Salvo engano, o piso salarial do arquiteto, do engenheiro, talvez fosse, na época, qualquer coisa em torno de R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 8.000. E a gente ficou, o governo do Carlinhos Rodrigues proporcionou ao servidor público um plano de carreira, a gente melhorou as condições de trabalho dos servidores públicos, né? E a gente, quando deixou o governo, a gente teve a felicidade de ver que os servidores públicos passaram a ter um sindicato que melhor os representasse. A administração pública tinha uma excelente relação com o sindicato, de tal forma que nós pudemos fazer, né, o governo do Carlinhos Rodrigues, né, especificamente, pôde fazer uma melhoria muito grande nas condições de trabalho do servidor público. Hoje a gente verifica e a gente tem um retorno dos servidores públicos
de que a situação dele de salário está precarizada. As condições de trabalho dele estão precarizadas. Então, quando a gente diz que a gente vai revogar essa condição, não é revogar especificamente, digamos assim, os atos que foram perpetrados, porque a gente entende e sabe que essas coisas são muito difíceis. O nosso propósito é recuperar o poder de salário do servidor público, as condições de trabalho do servidor público, porque a gente acredita que um servidor público bem remunerado, ele presta melhores serviços. E a gente, como disse, né, a gente quer cuidar da população de Nova Lima. A melhor maneira que a gente tem de cuidar da população de Nova Lima é prestando os bons serviços. E a gente tem por convicção que os bons serviços só são prestados por servidores bem preparados e bem remunerados. Então, o nosso propósito é exatamente esse. Quando a gente diz que a gente vai, basicamente, revogar uma situação. A gente quer retomar essa questão de valorização do servidor público, valorizando a partir do salário e a partir também das condições de trabalho. Você também propõe a manutenção de diálogos permanentes e transparentes com os representantes dos servidores, nesse caso na figura dos sindicatos. O que é no cenário de Nova Lima hoje que te fez observar a necessidade dessa proposta? Bom, isso até é um princípio, né? Nós, do Partido dos Trabalhadores, a gente, né, até o Partido dos Trabalhadores, como o próprio nome diz, ele é um partido que foi formado a partir da organização dos trabalhadores, né, em classe, né? Então a gente seria muito incoerente se nós, quando nos tornamos, né, ou quando a gente vira administrador público ou dirigente, quando a gente, em tese, passa para o outro lado, se a gente deixa de dialogar com a classe representativa do trabalhador, né? E o órgão que representa os interesses do servidor público é o seu sindicato. É o seu sindicato. E também deveria ser o próprio administrador público, porque o prefeito, ele é o servidor público número 1, né? Ele não tem essa veleidade de, em sendo eleito, que eu vou deixar de ser um trabalhador, ou vou ser diferente, ou vou ter um tratamento diferenciado do que o servidor público da prefeitura que cuida dos trabalhos de limpeza, do engenheiro, do arquiteto. Não, o prefeito é apenas mais um servidor público. E por isso a gente acha que o diálogo com as associações representativas é sempre muito interessante. E o Sindicato dos Servidores Públicos, eu acho que é o canal mais adequado e o canal com o qual a gente tem que ter uma interlocução direta. Mauri, agora sobre habitação. No seu plano de governo, você disse que haverá construção de 2 conjuntos habitacionais já no primeiro ano de governo. Essas habitações, elas são importantes, né? Mas a gente vê desses conjuntos que já existem no município que eles são muito esquecidos e marginalizados. A gente tem um conjunto Padre João Marcelino, que pejorativamente é chamado de Carandiru, né? Isso já reafirma, né, esse estigma do local. E eu queria entender de você o que fazer diferente após a construção desses locais para que elas não sejam marginalizadas dessa forma. Bom, você tocou num ponto, né, ao qual a gente é muito sensível, a gente é extremamente sensível. É absurdo, né, que o local em que as pessoas moram, em que o Nova Limense mora, seja chamado de Carandiru, né? Somente essa alcunha já deveria nos deixar envergonhados, né? Mas a gente tem uma convicção, até por experiência própria, né? Porque a gente no governo em que a gente trabalhou, a gente construiu casas populares, né? A gente viu as dificuldades que são para você criar um ambiente harmônico, para você ter uma condição em que o morador tenha as melhores condições de educar os seus filhos, de criar os seus filhos num ambiente saudável, né? E é obrigação do poder público, é obrigação do prefeito, né, criar para todos os novalimenses as melhores condições possíveis de moradia. Então a gente vê da seguinte forma: quando a gente diz que vai fazer 2 conjuntos habitacionais no primeiro ano de governo, a gente quer impactar. A gente quer impactar mesmo, porque é muito triste a gente ver que nos últimos, 15, 20 anos não tem construído uma moradia em Nova Lima. Isso para nós é um absurdo.
Não é possível que uma cidade como Nova Lima, um município que tem uma extensão territorial tão grande e uma densidade demográfica tão rara, tão rarefeita, e ainda tenha problemas de moradia na sua sede histórica. A gente anda pela sede histórica, a gente vê os problemas de mobilidade, os problemas todos, essa cidade tão conurbada, é muito por conta disso, porque os nossos filhos nascem, se casam e não têm condição de ter uma moradia. E o que se faz é um puxadinho, é um terraço, o terraço vira um apartamento, um puxado, e aí as condições de moradia são precárias, né? Então essa é a origem do problema. Infelizmente a gente não ter um desenvolvimento linear de construção de moradias na cidade. A gente tem um hiato de 20 anos sem construir uma moradia, é um absurdo. A gente tem pelo menos 3 gerações que se formaram e que não tiveram condição de ter a sua casa própria. Então a gente diz, vai construir dois conjuntos habitacionais, é para dar um choque mesmo. Mas muito antes disso, a gente vai tentar fazer, e vai fazer, quando a gente tenta, a gente necessariamente tem de conseguir, porque ao servidor número 1 do município deve ser vedado o direito do erro, né? A gente se propõe a isso, a gente tem que acertar. A gente acredita que primeiro a gente vai criar as condições. A gente vai criar as condições. A gente vai induzir o desenvolvimento. A gente vai levar o Estado, a gente vai levar a prefeitura para a região na qual nós vamos construir essas moradias. O serviço tem que chegar antes do morador. Então, quando o conjunto habitacional estiver pronto, quando a primeira casa for entregue, também vai ter que ser entregue a escola, creche, uma UPA, serviços de transporte, a infraestrutura de saneamento básico. Todos esses serviços primordiais e essenciais, eles têm que anteceder a implantação do conjunto habitacional. O Carandiru, a gente volta ao Carandiru, tem essa alcunha, porque, infelizmente, essa alcunha é que melhor representa as condições dos moradores lá nesse momento. E isso é um absurdo. Isso não é humano e isso não é aceitável, principalmente para uma cidade como Nova Lima, né? Que a gente tem o orgulho, né, de dizer que nós somos uma cidade rica. Mas se nós somos ricos, a gente não pode ter tanta gente pobre como a gente vê, né? A gente está nessa campanha, e a campanha é um momento em que a gente anda em toda a cidade. É um absurdo o que a gente vê de pobreza em Nova Lima. Então é uma cidade rica que, infelizmente, é rica para muito poucos, ou para a minoria. Mauri, vamos falar agora de desenvolvimento econômico. No seu plano de governo, você propõe a criação de um distrito industrial na cidade. Onde ele seria erguido e como você iria fazer para atrair empresas para a nossa cidade? Fred, essa questão, né, do desenvolvimento para Nova Lima tem que ser vista, tem que ser abordada de algumas formas, né? A gente mora numa sede histórica, uma cidade com 320 anos. Essa é uma realidade da qual a gente não muda. Aliás, a gente muda. No ano seguinte, a gente é 1 ano mais velho. A estrutura da cidade também é 1 ano mais velho. Fred, eu trabalhei na mineração, trabalhava numa mina subterrânea. E trabalhava com segurança de mina. A minha preocupação era a segurança e o bem-estar das pessoas na mina. E eu falava, né, para os engenheiros de mina: olha, vocês têm que ter a convicção de que amanhã essa mina vai estar pior do que hoje. Ela não tem motivo nenhum para estar melhor. Na melhor das hipóteses, ela está 1 dia mais velha. Tá? Então, Nova Lima tem as restrições todas que a gente conhece, né? A Nova Lima que a gente está falando, porque são algumas Nova Limas, né? E quando a gente se referir hoje aqui, eu acho que a gente vai estar basicamente falando da Nova Lima, da sede histórica, né? A gente vai tratar muito disso, porque a gente vai estar tratando de propostas e de solução de problemas, né? E os problemas estão aqui, né? Bom, então a gente já tem uma sede histórica que tem uma estrutura, uma infraestrutura muito comprometida. Então não é aqui que a gente pode fazer um distrito industrial. A gente não pode piorar as condições de mobilidade que a gente tem na nossa sede.
Isso é uma coisa que a gente tem que se comprometer e a gente se compromete com o Nova Limense. As condições de mobilidade tendem a melhorar, vão melhorar no nosso governo. Então, Fred, a gente também teve a oportunidade de trabalhar na elaboração do plano diretor. Que é o último e único votado aqui na cidade. Exatamente. Infelizmente... 2007. Infelizmente, em 2007, a gente entregou um plano diretor, uma peça muito bem elaborada, premiada, elogiada. Nós entregamos para a Câmara e as câmaras que sucederam também não trabalharam no plano diretor. Naquele plano diretor tinha todos os indicativos. As porções do nosso município que receberiam atividades de mineração, né? Porque a mineração é um fenômeno e ele é locacional, então onde tinha minério, onde tinha interesse para mineradora, a gente chamou de zonas de interesse de mineração. Nós demos o nome, parece laranja, tem casca de laranja, gosto de laranja, laranja, zona de interesse de mineração. Nós vimos, Fred, no plano diretor, estão apontados todos os caminhos possíveis para o nosso município. Estavam apontados ali. Nós vimos aonde nós podíamos crescer, né? E a gente já tinha aquela situação da explosão do vetor sul, não é segredo para ninguém. Nós vimos que para o vetor sul, a gente sabia que não é ali que a gente vai fazer nada. Nós tínhamos uma oportunidade muito boa na região noroeste, na região do Jardim Canadá. Por isso centramos fogo na urbanização do Jardim Canadá, não foi por acaso. Criamos as condições para que o Jardim Canadá se desenvolvesse. Mas nós sabíamos na época, e continuamos sabendo, porque muito pouco foi feito, de que isso é muito pouco para Nova Lima. Muito pouco. A gente não pode condenar a nossa população a ter que trabalhar em Belo Horizonte. Porque tem trabalhadores de Nova Lima que querem trabalhar e morar e trabalhar em Nova Lima. Nem todo mundo quer ir para Belo Horizonte trabalhar. Então, no nosso plano diretor, estava muito bem apontado para onde a gente iria crescer. E a gente era secretário de planejamento na época, e a gente, de certa forma, criou algumas medidas para induzir essa realidade. Nós elaboramos o projeto da via de integração, que conectaria a nossa sede com a regional noroeste, né? Nós iríamos sair na 040, né? E assim fazendo, a gente ia fazer algumas coisas muito importantes. Primeiro, a gente ia interconectar a cidade. Nós poderíamos ir para o Jardim Canadá sem passar por Belo Horizonte. Uma coisa interessantíssima, né? O Nova Limense iria ser Nova Limense em todo o município de Nova Lima. Só para a localização do nosso telespectador, Mauri está falando da via que iria ligar Nova Lima pela região de Honório Bicalho, próximo ao centro de treinamento municipal, caindo direto no Jardim Canadá pela BR-040. Perfeito, exatamente, Fred. Um outro benefício de imediato que a gente conseguiria era que a gente teria uma condição de mobilidade e uma condição de logística já resolvida. Por que o Jardim Canadá teve esse boom de desenvolvimento? É porque se chama Jardim Canadá? Não. É porque está nas margens da 040. Logística é uma coisa fundamental. Não existe desenvolvimento se você não tiver condições de logística que favoreçam o desenvolvimento. Nenhuma empresa vai investir dinheiro no município ou numa localidade que ela não possa dar vazão ao que produz. Isso é uma coisa primária, né? A gente viu agora, muito recentemente, essa questão da Bravo Motors, né? A Bravo Motors não veio para Nova Lima. E a gente pode especular qualquer tipo de razão. E especulação é livre, não tem problema nenhum, não. Mas eu tenho absoluta convicção que ela não veio por questões de logística. Por questões de logística, infelizmente, Nova Lima não oferece condições para que aqui uma empresa se instale e crie, invista 3 bilhões de dólares ou 3 bilhões de reais. Infelizmente, não temos essa condição. Se nós tivéssemos a via de integração, nós íamos induzir o crescimento, o desenvolvimento naquela região, nós íamos fornecer para atrair o investimento, nós íamos oferecer mão de obra, nós íamos oferecer moradia, nós íamos oferecer escola, né? Porque dentro da nossa lógica de desenvolvimento, o Estado chega antes das moradias, né? A gente entende sempre que o Estado tem que estar em todo lugar do município. Então, a gente iria criar uma condição muito favorável
para que nessa região, nas margens da via de integração, nós tivéssemos as zonas dos distritos industriais, zonas residenciais para pessoas de baixa, média renda, e evidentemente, devido à beleza, aos atrativos naturais do nosso município, também teria o espaço para os condomínios, porque a gente não é contra que as pessoas ricas venham morar em Nova Lima, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós queremos que todos venham morar em Nova Lima. Todos são muito bem-vindos, né? E a gente, enquanto poder público, o que a gente tem que fazer é propiciar condições para que todos venham, né? Então, Fred, os nossos distritos industriais são todos previstos no plano diretor. E nessa região? Nessa região. E, evidentemente, que a gente vai explorar ainda mais, né? E não é por acaso que a gente vai conectar com a região do Regional Noroeste, porque o Jardim Canadá, Água Limpa, Vale do Sol, aquela região ainda tem um potencial muito grande de ocupação. Muito grande de ocupação. Não só por empreendimentos imobiliários, né, que são sempre muito bem-vindos, mas também indústrias de alta tecnologia, né? E nada melhor do que uma região como a nossa para que a gente tenha, inclusive, indústrias de alta tecnologia. A indústria farmacêutica, que são a indústria que paga os melhores salários, tem os melhores empregos, né? E a gente quer para o cidadão novalimense que ele tenha condição de ter acesso aos melhores empregos, né? Quando a gente diz que a gente quer o Estado presente, que a gente quer criar condições de igualdade para todo morador de Nova Lima, é exatamente isso, que nós tenhamos condição de acesso aos melhores empregos possíveis, né? Então, a implantação de distritos industriais, Fred, é uma necessidade imperiosa para o município de Nova Lima, e mais do que isso, é uma oportunidade, porque é para onde a região a grande Belo Horizonte tende a crescer, e, evidentemente, que se nós tivermos aqui a possibilidade de oferecer logística, mão de obra especializada, escolas, hospitais, a melhor condição para o trabalhador viver, é para cá que o capital vai vir. Ok. Olha, e vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do nosso centro comercial aqui da nossa sede. Não é surpresa para ninguém a crise que os comércios de nossa cidade vivem. Basta você passar pelas ruas, lojas fecham a cada dia, ruas vazias. E no seu plano de governo você aborda o tema do Comprando em Nova Lima. Exato. Comprando em Nova Lima já foi uma política pública, vamos dizer assim, do governo do Carlinhos. Gostaria que você explicasse para o nosso telespectador como funcionava o Comprando em Nova Lima e como ele funcionará nos dias de hoje, até porque a legislação vai mudando. A gente sabe disso, né? E a gente também tinha restrições de legislação naquela época, Fred. Né? Tudo foi feito dentro da legislação de momento, e a gente sabe que essas questões todas de governança, essas questões todas de fiscalização, a gente sabe que não é, nós vamos querer que todo mundo compre Nova Lima e isso vai acontecer porque a gente quer, não. A gente sabe que quando a prefeitura abre uma licitação, ela não tem muito controle de quem vai vencer a licitação. Na verdade, ela não devia ter nenhum tipo de controle. Nenhum tipo de controle. Uma licitação deve ser vencida por aquele que oferece as melhores condições de preço e de prestação do serviço. Qual foi o segredo do Comprando Nova Lima? Foram facilidades que foram dadas para os comerciantes locais na época, né? Mas com muita responsabilidade. Porque a gente acredita também, eu tive discutindo isso com algumas pessoas, e a gente tem discutido isso, que se nós dermos condições favoráveis, e favoráveis não é no sentido de isenção de imposto, nada disso. Se a gente facilitar a vida do nosso comerciante, ele não tem por que perder para o comerciante que vem de fora. Eu não vejo lógica, né? Eu disputo muita licitação, a minha empresa disputa licitações, né? E a gente só ganha porque a gente oferece um serviço melhor. Então, a gente acredita que se nós prepararmos o nosso comércio, se nós dermos condição de competitividade para o nosso comerciante, ele não tem por que perder, por exemplo, numa licitação da prefeitura para fornecimento, vamos ser bem simplórios, de uniforme escolar, vamos dizer alguma coisa nesse sentido.
Eu não vejo como um fornecedor de Nova Lima, que tem a mão de obra aqui local, bem preparada, as condições de produção adequadas. Eu não sei por que ele vai perder, por exemplo, para alguém de Pará de Minas, que teria que pagar alojamento para o trabalhador aqui, teria que pagar transporte, ou teria que pagar moradia, essa coisa toda. Mas a lógica de melhorar, Fred, essa questão que você colocou, ela é um pouquinho mais profunda. E a gente começou a responder essa questão na questão anterior, na questão do desenvolvimento. O desenvolvimento na Nova Lima passa pelo fortalecimento do seu comércio. E a gente acredita muito que a gente pode fazer isso. Por exemplo, se nós melhorarmos as condições de mobilidade no nosso centro histórico, simplesmente com a abertura daquela avenida na área remanescente da Morro Velho, nós vamos criar uma condição extremamente favorável para o comércio do centro da nossa sede histórica. Porque a gente tira esse trânsito maluco da Santa Cruz, a gente tira... porque não adianta nada, eu posso até ter vontade de querer comprar alguma coisa aqui, mas eu não tenho onde parar um carro. Eu não tenho... eu tenho condições muito desfavoráveis de mobilidade, eu não tenho um passeio que eu possa caminhar. Uma pessoa idosa tem dificuldade de caminhar no centro de Nova Lima. A disputa do cidadão com o carro hoje no centro de Nova Lima é uma guerra perdida, né? O que o pedestre pode fazer? Não tem o que fazer, não tem um passeio. As vias de trânsito são muito estreitas, então a coisa ficou muito difícil. Se nós fizermos isso, se nós aproveitarmos as áreas remanescentes da Morro Velho, para nós ali fazermos essa avenida que tira o trânsito do centro de Nova Lima e a gente consiga fazer do centro de Nova Lima um bulevar, como tem nas grandes cidades, como tem em médias cidades, como tem em pequenas cidades, tem em cidade histórica, tem em cidades modernas, existem os locais em que os carros não vão entrar. São os locais para o pedestre. São os locais onde ele vai fazer sua compra, vai fazer o seu lazer e vai estudar. Entende? Então a gente requalifica. A ideia é a gente criar condições no centro da nossa sede histórica para que nós possamos requalificar, inclusive, os serviços prestados pelos nossos comerciantes. Que eles tenham possibilidade de melhorar o seu negócio, de fazer o que eles queiram. Até mesmo, não, eu quero continuar com o meu bar. Pô, bacana, mas então agora você vai poder colocar, por exemplo, mesa na calçada. Maurício, essa avenida é a que liga a rodoviária com o mercado. Ligaria a rodoviária ao mercado. E num processo de mobilidade também a gente pensa e a gente acredita e a gente já... no passado a gente trabalhou muito nisso. A gente pode conectar essa via do mercado até a região do Belvedere, tranquilamente. Isso você pensa nisso? Claro que sim, a gente já discutiu isso. A gente tinha na época, os terrenos ou eram da Morro Velho ou eram da Covan. Na época eram da Morro Velho, da Covan. E mais para frente tinha a parte que a gente chegaria na região da Vale. Tinha a Vale. E depois tem o leito da ferrovia. Tinha o leito da ferrovia. E nós tínhamos todas as tratativas, estava tudo praticamente pronto. A Morro Velho, à época, via com muito bons olhos. A Covan achava uma maravilha, porque ia valorizar os ativos dela, né, também. E a Vale, infelizmente, botou o pé no toco. Na época, a Vale não quis participar nessa PPP, né? A Vale não quis entrar com a parte dela. E o município entrava, e já tínhamos isso, a gente já estava em tratativas com o governo federal, o leito da ferrovia ia ser transferido, ia ser municipalizado, e nós íamos fazer ali uma avenida muito larga, uma via de desafogo de trânsito, que iria desembocar na região do bairro do Olhos d'Água, né? E com a distribuição a partir de um sistema viário de redistribuição de trânsito a partir desse ponto. E o parque horizontal já era um sonho nosso na época. A gente conversou muito, a gente conversava nessa época, há esse tempo, com a Associação dos Amigos do Belvedere, a gente tinha uma relação muito boa,
né? E é um mito, né, que as pessoas imaginam que, pelo fato da gente ser do Partido dos Trabalhadores, a gente não possa ter uma relação muito boa com os empresários, né, com os investidores. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente tinha uma relação muito boa, a gente iria requalificar, inclusive, as 6 pistas, né? A gente iria aproveitar o traçado, porque aquelas 6 pistas, Fred, não sei se você lembra, mas o traçado original das 6 pistas era muito confortável. O que aconteceu é que a ocupação foi invadindo, e a gente já tinha conversas, inclusive, de retomar, aonde fosse possível, o leito das 6 pistas, sabe? Então a gente teria essa condição muito boa de resolver uma questão de mobilidade. Nós teríamos uma condição, e que na época também tinha um projeto, Fred, que se chamava Cidade Bonita. Cidade Bonita, era um projeto também do governo do Carlinhos Rodrigues, em que a gente discutia exatamente isso. Como é que a gente ia requalificar a sede histórica. Houveram alguns projetos, inclusive, de pintura de casa. Era um projeto que passava por uma série de etapas, né? Inclusive, também, né, aproveitando a oportunidade, nessa área remanescente da mineração Morro Velho seriam implantados equipamentos né, escolas. Né? Escola, por exemplo, já tínhamos tudo acertado de ter naquela região uma escola de ourives ou de gemologia. Nós já tínhamos conversado com os principais joalheiros do Brasil. Eu me recordo muito de ter tido várias reuniões com o Manuel Bernardes. Quase deu certo. Já tínhamos uma escola engendrada. A gente já tinha, né, a gente tinha convênios acertados com a Morro Velho. A Morro Velho, naquela época, tinha um presidente, né, o Dr. Roberto Carvalho, que foi um presidente que teve uma visão muito interessante de agregar valor ao ouro, né? Eu não sei se você se lembra, ele contratou uma atriz, acho que era Silke Fantini, era uma atriz global. Faziam lá os concursos. E fazia os concursos e vestia ela com roupa de ouro, né? Que era uma coisa impensável para nós, né? Para mim, pelo menos, que vim trabalhar na Morro Velho, em que eu sempre ouvi dizer, quando eu falava, poxa, mas a gente não... poxa, a gente tem uma imagem muito ruim porque a gente não fala dos benefícios da mineração, não sei o quê. E eu ouvia das pessoas o seguinte, para que, Mauri? Todo o ouro que a gente produz, a gente vende, entendeu? Então, essa lógica foi muito maldosa nessa questão da imagem da mineração no imaginário das pessoas e na realidade da vida, né? Mas, então a gente tinha todos esses projetos, a gente tem esses projetos, a gente não vê por que não retomar. Não vê por que não retomar. Maurício, antes da gente finalizar esse bloco, já que você estava falando muito referente à área da antiga planta industrial da Morro Velho. A Prefeitura de Nova Lima tem um projeto, aliás, né? A Anglo Gold Ashanti, ao lado da Concreto, tem um projeto através da ocupação urbana consorciada de construir ali um mega empreendimento imobiliário, formado por quase uma dezena de prédios com andares, cerca de 15 andares, mais casas, com argumento de fazer também um centro comercial e turístico e com argumento também que a Concreto iria construir para a prefeitura, para a nossa cidade, como contrapartida, uma avenida de menos de 3 quilômetros. Você, então, discorda da atual proposta do atual governo? Sou forçado a discordar. Eu não posso acreditar que com a extensão territorial que a gente tenha, com essa extensão territorial que nós temos, nós vamos ocupar essa área para construir 10 espigões. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar como é que a gente iria acomodar na nossa sede histórica 10 espigões nessa área. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar como é que a nossa rede de esgotamento sanitário, a nossa rede de drenagem pluvial poderia suportar e acomodar isso, né? Mas também não tem acesso ao projeto. Mas com a expertise que eu tenho, né, com o conhecimento que eu tenho, sem conhecer o projeto eu não consigo imaginar. Talvez vocês consigam me convencer. Tecnicamente que isso é viável. Mas eu sou contra exatamente por isso. Eu não consigo imaginar como é que nós poderíamos receber, acolher. É uma cidade muito acolhedora, Nova Lima. Município acolhedor, a população extremamente acolhedora. Mas, puxa vida, fica um pouco complicado para a gente receber na nossa casa acima da nossa capacidade de
receptividade. Por mais hospitaleiro que eu seja, chega uma hora que me incomoda, né? E eu também acho que, com a extensão territorial que nós temos, nós podemos fazer exatamente isso em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Nós temos N opções para fazer esse empreendimento. Não sou contra empreendimento imobiliário, até pelo contrário, a gente está falando de déficit de moradia. Agora eu quero ver qual é o perfil dessas moradias também, né? Nós já somos hoje, em 112 mil habitantes, 45, 42, 43 mil moradores de condomínio. Entendeu? Então, assim, eu acho que é mais urgente para nós agora fazer casa para pobre, ou para as pessoas de baixa renda, para a gente resolver um problema social, do que acomodarmos ou recebermos mais algumas centenas, né, ou alguns milhares de pessoas ricas, né? A gente até quer, não tem problema nenhum não, até porque o IPTU é um imposto bacana, é um imposto que induz crescimento, a construção civil gera emprego, isso é interessante, é muito interessante para o desenvolvimento da cidade, mas, poxa, tem que lembrar que nós somos um município muito amplo e a nossa densidade demográfica é rarefeita. Ela é rarefeita. E nós precisamos induzir o crescimento de Nova Lima para locais ermos, para locais onde o Nova Limense não está. E essa região remanescente da mina de Morro Velho, eu vejo como uma oportunidade que a Anglo Gold tem de retribuir para o município de Nova Lima tudo que Nova Lima deu para São João del Rei Mine, para Morro Velho, entendeu? Nesses 300 anos de produção de ouro. Eu acho que essa área, Fred, eu ganhando as eleições, eu vou procurar Anglo Gold e quer ter mais uma chance? Vocês querem ter mais uma chance de retribuir? Vocês querem ter mais uma chance de fazer algo pela cidade que tanto fez por vocês? Não sei dessa área. Não sei dessa área e nós vamos dar a ela uma destinação muito mais nobre, muito mais adequada para os interesses da nossa cidade. Obrigado, Maurício. Só um minuto, um intervalo, o primeiro intervalo, daqui a pouquinho mais sabatina com Maurício Lopes, candidato a prefeito de Nova Lima pelo Partido dos Trabalhadores. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal.
O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com a sabatina com Mauri Lopes, candidato a prefeito de Nova Lima pelo Partido dos Trabalhadores, em seu segundo bloco do nosso programa. Mauri, agora na área de educação, você propõe a revisão da parceria público-privada, a PPP. Você pode falar um pouco mais sobre isso? É um prazer. Bom, e aí a gente volta normalmente pelos princípios, né? A educação, assim como a saúde e a segurança, são direitos primordiais do cidadão e, portanto, obrigação do Estado, né? E a gente acredita piamente que se nós resolvemos descer da árvore, se nós resolvemos sair da caverna, se nós resolvemos viver em comunidade, a gente precisa delegar algumas coisas para alguém. E o homem, né, e a gente hoje está muito em voga se falar em liberdade, essa coisa toda, limites de liberdade, essa coisa toda. E a gente precisa saber que isso é conflituoso mesmo, mas você precisa ter um Estado que organize e que faça com que as coisas funcionem bem para que o gênero humano continue, né, mais uns tempos aqui na Terra. Então, o Estado, né, o Estado como ele foi formatado, como ele foi pensado para gerenciar os conflitos humanos, né, porque viver em comunidade não é fácil, né, não é muito fácil, porque a gente tem vontades, a gente tem individualidades. O Estado ficou basicamente responsável pela... Antigamente não tinha muito disso, mas no arranjo, o arranjo mais moderno, antropológico, e que mantém essa coisa, esse equilíbrio frágil que está aí, estipulou, definiu que o Estado fosse responsável por segurança, educação e o gerenciamento mesmo dessas relações, né? E a educação é fundamental para tudo isso. Se nós não tivermos educação, se nós não tivermos o desenvolvimento do homem, né, das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, nós não temos condição de manter o Estado. Então essa é uma responsabilidade do Estado. O Estado não pode abrir mão das questões de educação. Esse é um primeiro ponto. E desse ponto a gente não abre mão. Educação é uma função do Estado, é uma obrigação do Estado, e a gente se articula e a gente admite que tenha que ter um prefeito, admite que tenha que ter um governador, admitimos que tenha que ter um poder legislativo, admitimos que tenha que ter um poder judiciário, admitimos esse arranjo todo para que o Estado forneça os serviços básicos do Estado, né? Saúde, educação e segurança. E a educação a gente é um desses pilares do qual a gente não abre mão. E também porque a gente não acredita mesmo, eu particularmente não acredito, com 40 anos de experiência em gestão gestão privada, né? Uma gestão privada e também um tempo de gestão pública, eu não acredito que um terceiro faça melhor do que você aquilo para o que você foi preparado e destinado a fazer. Se o Estado, se a Prefeitura de Nova Lima está terceirizando a educação, alguém está pegando com algum propósito. E o propósito de alguém é o lucro, né? Então, a gente acredita que esse lucro que teria que passar por um terceiro, deveria ser reinvestido na própria educação. É uma coisa assim até de moto contínuo. A gente aplica, a gente propõe educação, a gente administra a educação e a gente não deve ter lucro com essa atividade. Até porque o Estado é remunerado pelo indivíduo exatamente para isso. Exatamente para isso. Eu pago impostos, você paga impostos, todos nós pagamos impostos. E por que esse dinheiro que a gente paga de imposto não tem que voltar como serviço para nós? Por que isso tem que remunerar um terceiro?
Entendeu? Então, educação não. Educação é função do Estado e a gente, em sendo eleito, a gente vai sim rever essa questão da PPP, a gente vai estudar isso, vai tentar entender se é alguma instituição de benemerência que assumiu as funções de Estado em Nova Lima. Se for uma instituição de benemerência, bacana, a gente incorpora ele no Estado. Agora, se for um terceiro que está tendo lucro, a gente vai querer saber por que isso. Entendeu? E como é que está, para onde esse lucro está indo e por que esse lucro, essa mais-valia, por que é que isso não está voltando para benefício da própria população? Ou reinvestido em educação. Entendeu? Todo o dinheiro que é gasto em educação tem que ser gasto em educação. Você não pode remunerar alguém, não pode remunerar o capital. É basicamente isso. O dinheiro da educação não pode remunerar o capital. Tem que remunerar as pessoas. Tem que pagar bem os professores, tem que tratar bem os alunos, tem que ter condições adequadas de ensino, tem que modernizar a rede pública de ensino. Nós temos que dar as melhores condições para os nossos filhos e netos aprenderem, né? Muito antes de a gente remunerar o capital, né? Nas obrigações, né? E já é um conflito essa coisa toda de que, por exemplo, eu estudei em escola pública, todo o tempo. Todo o tempo eu estudei em escola pública, né? Existe uma discussão muito grande em que o neoliberalismo, né, de que o Estado não deva propiciar o ensino superior ou o ensino universitário para os cidadãos. O que é um absurdo, né? Eu estudei numa escola na Universidade Federal, acho que todos nós deveríamos estudar em uma universidade federal, acho que todos precisaríamos estudar. Entendo que, infelizmente, né, embora o governo Lula tenha aberto uma série de universidades, campus universitário, tenha investido muito em programas de educação de terceiro grau, essa coisa toda, a gente entende que para fazer com que um país de 220 milhões de pessoas ofereça a mesma oportunidade para todos, é uma coisa muito difícil. Até aí a gente admite que tem alguns atalhos. E para mim a intervenção do capital na educação só pode ser entendida como um atalho. E só pode ser aceita como um atalho em condições muito especiais. Numa cidade como Nova Lima, que é uma cidade rica, que é uma cidade antiga e, portanto, já tem uma rede física de educação implantada. Então, é muito diferente de você privatizar uma estrada. Porque uma estrada precisa de investimento todo o tempo, de melhoria. A rede pública de ensino de Nova Lima, não. As escolas são as mesmas. Existe, inclusive, uma queda de nascimentos, né? Nós hoje temos muito menos filhos do que tínhamos antigamente. As escolas tendem a ter menos alunos, tendem a pressionar menos o poder público em relação às questões de rede física. Então não justifica. Por que é que eu vou pegar tudo isso que eu já tenho implantado, vou entregar para alguém ganhar dinheiro? Não faz muito sentido, é uma conta que não fecha. Então se a gente for eleito, né, espero que sejamos, a gente vai efetivamente rediscutir isso daí e vamos tentar entender isso, né? Até para o entendimento mesmo, né? Agora, Mauri, outra proposta para a educação, caso você seja eleito, é a de manutenção e reabertura de um curso técnico voltado para a vocação do município. Eu queria saber, hoje, para você, qual é a vocação do município e por quê? Bom, o nosso município já teve uma vocação, já foi francamente vocacionado para a mineração. Ainda é, mas a gente sabe que passou-se o ciclo do ouro durou todo esse tempo, né? É interessante que todos nós saibamos que o município de Nova Lima não produz nenhuma grama de ouro mais, né? Então nós passamos pelo ciclo do ouro. E o que é que ficou do ciclo do ouro para Nova Lima? Né? A gente precisa ver isso, as questões culturais, essas questões todas, né, em relação a isso. Mas a gente sabe também que o ciclo do ferro, da maneira que está posto, com os movimentos todos da economia mundial, se projeta que tenha essa pujança, né,
esse volume, né, que proporciona para Nova Lima essa condição econômica que a gente ostenta hoje, alguma coisa como em torno de 30 anos. Parece muito, pode ser muito para mim, né, mas para você 30 anos não é nada. Para mim pode significar... Mas a gente sabe que enquanto a gente pensa numa cidade, a gente pensa nos nossos netos, a gente pensa nas novas gerações, a gente sabe que 30 anos não é nada. Então a gente acredita que hoje não é mais a vocação de Nova Lima, a gente já não pode pensar mais que a vocação de Nova Lima seja a indústria da mineração. A gente tem que ver a indústria da mineração como uma atividade madura, que está na sua fase de declínio e que vai desaparecer, porque o minério não dá 2 safras, né? Então a gente acredita, sabe, respondendo a sua questão, e por que a gente pensa em ter colégios de 2º grau profissionalizantes, é exatamente porque, mais uma vez, infelizmente, o desenvolvimento de Nova Lima sofre um hiato, né? A gente tem um hiato de pelo menos 20 anos aí. A gente lembra da Ultramig, a gente lembra de um Senai punjante, a gente lembra de cursos técnicos e que hoje não existem mais. A gente sabe que hoje o jovem, ele termina o básico 2 ou o ginasial, na minha época era ginasial, hoje acho que é fundamental, o fundamental e tal, e ele fica naquela encruzilhada. Ele vai ser universitário? Como que ele vai ser universitário? Como que ele vai enfrentar essas condições? Ou ele vai ser... o quê? Ele vai tentar trabalhar no BH Shopping? Ele vai enfrentar o mercado de trabalho de Belo Horizonte? Ele vai emigrar? Sabe? Então a gente precisa dar para o nosso jovem um horizonte para que ele se sinta produtivo, para que ele... e até porque, às vezes eu quero só ser técnico e eletrotécnico. Às vezes eu quero ser mecânico. Às vezes eu quero ser garçom. Às vezes eu quero ser eletricista. Sabe? A gente acredita muito nisso. E essas atividades todas são tão importantes quanto um doutorando em psicologia, um doutorando em geologia, um doutor em geologia, são tão importantes quanto. São tão importantes quanto. Então a gente acredita muito que a gente tem que oferecer todas as possibilidades para os nossos jovens, desde o ensino básico fundamental até um profissionalizante. Inclusive para que no profissionalizante ele tenha condições, caso queira, de fazer um curso superior. Então a gente vai sim trazer de novo as escolas de 2º grau profissionalizantes, até porque a gente acredita que a gente vai induzir um crescimento e um desenvolvimento. Nova Lima está fadada ao desenvolvimento. Nova Lima tem uma posição geográfica, uma posição fisiográfica muito privilegiada. Nova Lima é fadada ao desenvolvimento. O que a gente sofre são ciclos de inanição. São ciclos em que a gente não aproveita, é o tempo que a gente perde. Mas que Nova Lima vai desenvolver? Vai, independente da minha e da sua vontade. Né? Vai ser mais rápido se nós tivermos dirigentes, né? Se nós tivermos pessoas mais antenadas e que aproveitem as oportunidades que se oferecem. Então a gente acredita muito no desenvolvimento de Nova Lima e a gente acredita que a gente... E uma condição para o desenvolvimento também é que a gente ofereça mão de obra. Aquelas questões que a gente discutiu atrás. Por que não veio a Bravo? Porque não tem mão de obra também. Não adianta nada. Eu vou montar uma indústria aqui de carro elétrico. E quem eu vou pôr para trabalhar? Entende? É essa lógica que não fecha. Então a gente precisa dar para os nossos jovens oportunidades em todas as etapas da sua formação. É função do Estado, é obrigação do Poder Municipal, é nossa obrigação, é nossa função pegar esse dinheiro todo que a gente tem recebido hoje, 1 bilhão, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 de reais por ano, é muito dinheiro. É muito dinheiro para que a gente fique vendo os nossos jovens aí nas praças, os nossos jovens sem perspectiva, os nossos jovens sem emprego, para a gente ficar vendo uma cidade em que tem um comércio extremamente fragilizado, não oferece emprego, não oferece oportunidade para ninguém, a não ser uma oportunidade de tentar trabalhar em Belo Horizonte. E aí não facilita porque você não consegue chegar em Belo Horizonte. Né? Então é um problema que a gente acredita que a gente possa atacar.
Nos últimos dias, circulou na internet, principalmente, uma das suas propostas, às vezes até de forma polêmica. No plano de governo, consta o seguinte: a busca pela implementação de educação voluntária para aqueles sem acesso às escolas. A gente entende que isso seria um incentivo ao trabalho das ONGs, por exemplo, certo? Então, o que eu queria entender um pouco melhor é como isso funcionaria. Isso aí realmente teve uma desinteligência, né, com uma candidata, né, e ela entendeu que a gente estaria propondo a precarização da prestação do serviço de educação. Eu respondi, falei, bom, então você não deve ter ouvido falar no Médicos Sem Fronteira, você não deve ter ouvido falar na Unicef, né? É exatamente isso, o sentido é exatamente isso. É a oportunidade que a gente vai dar para as pessoas de retribuição. O que a gente está propondo aqui, a nossa candidatura, também é uma proposta de retribuição. Também é uma proposta de trabalho voluntário. Você não tenha dúvida disso. Quando eu fui secretário lá atrás, foi pelo salário. Foi pelo salário. O salário era, como eu te disse, eu posso revelar, não tem problema nenhum. Um arquiteto ganhava 1.800, o secretário ganhava acho que 4.100. Entendeu? Você não tem... Tinha a menor condição, não era pelo salário. Era uma questão voluntária. Ou se não fosse voluntária, teria um outro motivo. Não vou entrar nesse mérito, sabe? Quando a gente fala em trabalho voluntário, o que a gente quer é dar para o cidadão uma oportunidade de retribuição. Existem programas muito vitoriosos, existem ONGs, existem OCIPs, existem fundações. A gente vê isso. A gente vê isso no mundo neoliberal, a gente vê isso no mundo mais capitalista. Por que é que um Partido dos Trabalhadores não teria isso como uma política de prestação de serviço? Se a gente, enquanto um partido de esquerda, a gente acredita no socialismo, a gente acredita na sociabilização dos recursos. Por que é que eu não vou acreditar que eu, né, que tenho agora 69 anos, tenho uma carreira, né, uma carreira muito bem fundamentada, uma carreira de trabalho, né, e que se não foi por meus méritos, foi por oportunidades que eu tive, por que é que eu não posso retribuir? Por que é que o serviço voluntário não deva ser incentivado? Um exemplo disso, quando a gente foi secretário no Jardim Canadá, a gente estava começando os processos de urbanização do Jardim Canadá. A situação não era tão boa. A situação era de começo de urbanização. O Jardim Canadá vinha de um período, vinha de um abandono histórico, de um abandono sistemático. E eu fui surpreendido, eu era administrador, tinha a associação dos condomínios da região, tinha uma fundação que tinha creche, que cuidava de animais, que cuidava das crianças, que dava aula para as crianças, das mulheres que iam trabalhar nos condomínios. Filho que os maridos iam trabalhar de jardineiro dos condomínios. A associação dos condomínios, a associação das mulheres, das pessoas ricas, prestavam um serviço que era um serviço que teria que ser prestado pelo Estado. E eu achava isso muito interessante, porque a gente tinha todo um trabalho para fazer, e por que eu ia pegar o monopólio? Não, eu que vou resolver. Se você se propõe a me ajudar, eu tenho que ser um imbecil de falar, não quero tua ajuda, não. Deixa que eu faço sozinho, sabe? É nesse sentido que a gente acredita muito no trabalho voluntário. E a gente fica mais desesperado ainda quando a gente vê o que aconteceu na região sul do país. Se nós não desenvolvermos, se nós não fizermos isso com a nossa cabeça, o que teria acontecido com a região sul do país se não fosse o voluntariado, se não fosse todo o resto do país doando? Imagina se a gente não desenvolver essa questão da gentileza, sabe? A questão do... o cara vai ser prefeito, ele vai ter que ter carinho, ele vai ter que cuidar, tem que ter amor. Não é uma coisa de... Sabe? Não é o prefeito não é um... Ele tem que ter, sabe? Ele tem que ter essa visão. Nós temos que desenvolver no nosso cidadão
nós temos que desenvolver, e Minas Gerais é muito bom isso, o mineiro é muito bom. A gente só precisa dar a gente tem que estimular mesmo que a gente desenvolva esse lado da gentileza, esse lado do voluntariado. Todo mundo que tem mais e que se dispuser a se doar, será muito bem-vindo no nosso governo. Mauri, agora sobre cultura, a gente já comentou aqui sobre o ciclo do ouro, a gente já falou da planta da Morro Velho. Como que você avalia a preservação da memória aqui na cidade e como que você valorizaria ela se você fosse eleito? Olha, essa questão ela também é muito interessante, né? Porque a gente fica sempre é um negócio muito interessante, porque a cultura, isso não é, foi uma coisa que eu aprendi com o candidato a vereador do nosso partido, né? O Lúcio Vermelho, né? Nosso amigo. Que bacana, nosso amigo. A gente aprendeu com ele, né? Eu particularmente aprendi com ele, que a cultura ela tem três etapas, ou três fases, ou três tipos de cultura. A cultura de massa, a cultura erudita e a cultura popular, né? Aí a gente estaria tratando da cultura popular, né? Eu sou de uma época em que manifestações folclóricas era muito legal, a gente tinha aula de folclore, a gente aprendia a cantar o Lampião de Gás, né? A gente sabia de Curupira, a gente sabia um monte de coisa de cultura popular. Eu não sei como que está hoje, sabe? Mas eu sinto uma falta danada. Eu vou cantar para minhas netinhas lá o Lampião de Gás, elas acham bonito pra caramba. Então, eu acho que essa questão da cultura popular, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque hoje em dia a gente tem uma tentação de valorizar muito a cultura de massa, né? Um exemplo, por exemplo, é a festa do cavalo em Nova Lima, né? Que acho que teve um investimento de 2 milhões, não sei. 2 milhões. 2 milhões. Também não é dinheiro para Nova Lima, não é essa a questão. O problema é esses 2 milhões. E quanto que foi para a cultura popular? O congado, as agremiações, as bandas, que eu lembro quando eu vim para cá, né, há muitos anos, a gente tinha uma banda aqui na frente do liceu, tinha uma sede de uma corporação musical de banda, que eu não sei onde está, né, a gente não sabe. Mas, por exemplo, o congado, a gente vê congado, as raízes de matriz africana, os terreiros, sabe? A gente tem, sabe, qual é o apoio que eles têm do município? Porque é função do município manter o equilíbrio na oferta desses 3 tipos de cultura. A cultura erudita também, que é a cultura que a gente aprende na escola. Por exemplo, um teatro municipal, ele vai existir para quê se eu não tenho uma escola de música? Se eu não formo músicos, para que eu vou ter um teatro municipal? Se eu não formo atores, para que eu vou ter um teatro municipal? Sabe? Então, assim, muito objetivamente, cara, da mesma forma que a gente falou para impactar que faria 2 conjuntos habitacionais, a gente ia criar a Casa da Ancestralidade no primeiro mês de governo. Até porque isso é mais fácil, depende muito mais da vontade até do que de recurso. A gente ia criar a Casa da Ancestralidade exatamente para que a gente pudesse equilibrar essa oferta, essa distribuição do dinheiro que é do povo na cultura que é para o povo, sabe? Primeiro, a gente iria criar uma fundação de cultura exatamente para tentar manter esse equilíbrio. A gente iria descentralizar a cultura tentando entender como é, por exemplo, Macacos, como é que é Bicalho, como é que é Santa Rita, sabe? Para a gente tentar ofertar os 3 tipos de cultura com o mesmo equilíbrio, mantendo essa questão toda do interesse, né? A gente entende que a cultura de massa ela é muito momentânea, já foi. O rock já foi muito, né? Já teve o rock, já teve não sei o que, até, né? A cultura de massa. A gente entende que hoje as manifestações são essas manifestações mais, né? O nome popular é até um tanto ou quanto para a nossa colocação é um tanto ou quanto impróprio, né? A música popular não é música popular, é música de massa, entende? Então, assim, se é uma música de massa, é uma música que atinge um número expressivo de pessoas.
Então eu não sou contra que dê os 2 milhões para a festa do cavalo. Até pelo contrário, porque está atingindo uma quantidade de munícipes proporcional ao interesse. Entendeu? Agora, a minha preocupação é o equivalente em relação aos outros 2 tipos de cultura. A cultura erudita, e aí a gente precisa da mesma... Uma fundação de cultura, uma fundação... É fundamental nisso, porque a gente precisa estimular os grupos de teatro, as escolas de música, a gente precisa estimular todas essas manifestações. E a cultura popular, né, a cultura nossa, a nossa ancestralidade, ela precisa ser preservada. Porque o fato de eu não ver um congado significa que minhas netas não vão saber o que é um congado. Sabe? Isso é muito triste para mim. Isso é muito triste para mim. Né? Entende? Então, nesse sentido, seriam basicamente, né, desculpa se eu me alonguei, mas é porque eu acho que essa questão é fundamental quando a gente trata de cultura no município, né, que a gente tem que respeitar essas particularidades todas para a gente também não ficar demonizando. Ah, gastou 2 milhões numa festa do cavalo. Ora, atingiu o público a que se destinava? É essa proporção? Poxa, está muito bem aplicado. Mauri, a minha segunda pergunta sobre cultura também tem um pouquinho a ver sobre isso que você estava falando das escolas, de fortalecer as escolas. A gente teve a reabertura do teatro, a gente teve a reabertura do cineminha, a gente teve a reinauguração da biblioteca pública, mas a gente ainda está engatinhando nos serviços que são ofertados, né, e na forma como que o público ainda não ocupa esses espaços. Como trazer o público para dentro, não só como espectador, mas também como produtor cultural? Está na última pergunta nossa, né? A questão do desequilíbrio, né? E aí sim a gente percebe que os 2 milhões talvez tenham sido, sabe? Porque são pérolas, né? Você falou do cineminha, do teatro. O teatro é um espetáculo, sabe? Por que o público não tem acesso, né? Por que o povo não vai ao teatro? Né? É um trem absurdo. Por que o povo não vai ao teatro? O povo não vai ao teatro porque o povo não tem o acesso, ele não tem a educação, o Estado não estimulou, ele não tem o estímulo, sabe? Eu acho que esses aparelhos todos, que Nova Lima está de parabéns, por ter esses equipamentos culturais, sabe? Agora, Nova Lima está devendo fazer o trabalho de casa, que é estimular, que é desenvolver a prática e ocupação desses espaços, sabe? E nisso daí, a gente acredita que a gente vai corrigir isso quando a gente procurar o equilíbrio na oferta e na distribuição dos recursos para todas as manifestações culturais. Quando a gente tiver equilibrado na distribuição dos recursos para a cultura de massa, para a cultura popular e para a cultura erudita, nós vamos ter público para todas essas manifestações. Porque é uma maravilha, o teatro é uma maravilha, uma escola de música, imagina se a gente tivesse uma orquestra. Mas como é que nós vamos ter orquestra se a gente não tem as bandas, as associações de banda? Como é que a gente vai ter uma orquestra se a gente não tem uma escola de música, não tem um conservatório? Sabe? É isso que a gente precisa atacar. Mauri, mudando um pouquinho de assunto, indo para desenvolvimento social, no seu plano de governo, inclui a implantação de estações de tratamento e esgoto, a criação de sistema municipal de saneamento ambiental e a revisão e atualização da política de saneamento com participação popular. A gente percebe que a participação popular está cada vez menor, está cada vez mais desinteressada, né? Como fazer a população participar desses espaços de debate? Eu acho que quando a gente for muito honesto com o cidadão, né, e a gente apresentar para ele que a gente está gastando um tanto com saúde porque a gente não está dando saneamento básico. Quando a gente apresentar para o cidadão que vai ser um choque, sabe? Quando a gente apresentar, por exemplo, para os cidadãos que moram no Veredas das Gerais, a gente apresentar para eles e falar, olha, você sabia que o teu esgotamento sanitário é todo de fossa? Você acredita mesmo na estanqueidade do seu sistema de fossa? Você já percebeu como a grama do seu jardim é mais verde, mais próximo da região da fossa? Sabe? Agora imagina o que isso faz com a tua saúde. Imagina o que isso faz com a tua água. Principalmente até no exemplo que eu estou usando, né? Em que a água é uma água de poço. Sabe? Sabe? Você percebeu? Então,
a ausência do Estado, a ausência do poder público, e eu não sei se é por maldade, eu não sei se é por ignorância, né? Deve ser por ignorância, porque saneamento básico é uma questão de responsabilidade social tão séria que eu achava, é minha opinião, que todo administrador que transige nesse quesito deveria ser punido, sabe? A tal da responsabilidade fiscal deveria ser aplicada ao administrador que não se preocupa com o saneamento básico do seu município. Porque é primário. Se a gente voltar lá atrás, é interessante que a gente pega a história do Rio de Janeiro. Se você pegar a história, me interessa muito esse raio, desse tipo de coisa, mas as dificuldades de implantação de sistema de saneamento básico no Rio de Janeiro foram enormes por ignorância da população. As pessoas eram contra, e depois eram contra a vacinação. E aí hoje a gente tem um fenômeno, como a gente experimentou na pandemia, em que as pessoas não queriam se vacinar e não querem mais se vacinar, e a culpa é nossa. A culpa é nossa que nós estamos nos propondo a ser servidores públicos. Não é prefeito, não, servidor público. A culpa é nossa, porque a gente não esclarece para a população a importância dos serviços básicos de saneamento. Você sabia que Nova Lima tem... Só o Jardim Canadá tem um sistema pleno de esgotamento sanitário, com separação entre drenagem pluvial e sistema de esgoto doméstico? Você sabia que o esgoto que sai da sua casa mistura com a água de chuva que você capta e depois é jogado in natura nos cursos d'água? Você sabiam disso? Você sabia que primeiro a gente suja para depois a gente limpar a água? Entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa falar para o cidadão. Cidadão de Nova Lima, que se orgulha muito da cidade muito rica. Você sabia que os seus dejetos são misturados com a água de chuva e que depois você paga para receber essa água limpa de volta? Isso é por culpa do teu servidor público número 1, que não se preocupou e não se preocupa com as questões de saneamento básico, sabe? E aí, né, você coloca, né, que o desinteresse, né, tem um conselho de saneamento básico, um conselho municipal. É uma pena, né? Agora, né, você que está me ouvindo, agora que você sabe da tua situação, você não gostaria de participar desse conselho, não? Você não gostaria de exigir do seu prefeito, do seu servidor público número 1, que ele adotasse as medidas que ele tem que adotar, não? Mauri, uma reclamação que a gente recebe muito aqui na TV Banqueta em relação ao crescimento das pessoas em situação de rua. A gente recebe muitas reclamações de moradores, principalmente de comerciantes. Se você for eleito, né, como mitigar esse problema, levando em consideração, né, as demandas dos moradores, dos comerciantes, mas também levando em consideração a demanda que é complexa, né, da população de rua? A questão da população de rua, ela é complexa no sentido que você vê aí um alinhamento total do Estado, né? Isso aí em todas as componentes, né? Porque qualquer vertente que trata desse assunto diz, inclusive, que não, às vezes a situação de rua é uma opção do indivíduo, né? Mas essa opção do indivíduo também não estaria associado a algum tipo de ausência do Estado em algum momento na vida dele, sabe? Então eu acho que essa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade do poder público. A gente precisa atacar isso, né? Agora a gente precisa atacar isso em todas as frentes, né? Por que é que aumentou essa questão? Por que é que aumentaram as pessoas em situação de rua em Nova Lima? Historicamente, a gente precisa atacar isso historicamente. Quantos tinham no passado? Quantos têm agora? O que é que mudou na situação? Sabe? Fazer um diagnóstico e atacar o problema na sua amplitude. Atacar na amplitude. Falta de moradia, falta de emprego, falta de oportunidade, sabe? Ou simplesmente uma vontade, falta de apoio psicológico, falta de apoio à família da pessoa envolvida, sabe? O poder público precisa atacar todas essas vertentes, todas essas causas, sabe? Agora, a gente só não pode aceitar a situação de uma pessoa viver na rua. Uma pessoa não pode viver na rua.
Uma pessoa não pode viver em condições, nas condições que a gente vê as famílias vivendo hoje. 8, 10 pessoas dividindo 20 metros, 30 metros quadrados para morar. Sabe? Às vezes, numa situação dessa, a pessoa prefere ir para a rua. Às vezes, nesse caso, a questão é de moradia, é de oportunidade de trabalho, é de melhorar a vida das pessoas, sabe? A gente, enquanto servidor público número 1 do município, tem que se preocupar com isso. E é claro que a parte mais visível do problema é o prejuízo ao comerciante. É claro que é. É o desconforto de quem está passando, sabe? E esse problema também nós temos que atacar. O comerciante paga os impostos dele e ele está ali exercendo uma função muito nobre. Ele está intermediando uma relação entre o consumidor e o produtor. Isso é muito nobre. Isso é uma coisa que, antropologicamente, é uma das funções mais importantes do homem, sabe? Então a gente precisa valorizar isso também. Tem que criar para esse cara as melhores condições possíveis. E, por outro lado, isso também é uma concessão do Estado. Se ele concede, ele tem de cuidar, sabe? Então, a gente vai e deve atacar isso, esse problema, e a solução para isso não deve ter ninguém em situação de rua. Mauri, agora sobre meio ambiente, eu procurei no seu plano de governo algo relacionado às banquetas, que é um problema histórico aqui no nosso município, que é muito empurrado com a barriga, né? Aqui no Jornal Banqueta a gente chegou a produzir diversas reportagens sobre a banqueta do Rego Grande em específico, né? A gente sabe que existem outras no município. E o engenheiro que a gente entrevistou falou que não é possível voltar ao curso d'água pelos estudos que ele fez. Parece que ele tem até um projeto também dentro da prefeitura já. E a gente sabe que a vontade da população é que retorne o curso d'água, né? Eu queria saber como que você vai encarar esse problema das banquetas. Bom, a gente precisa encarar o problema das banquetas de uma maneira um pouco mais global. Na verdade, a gente precisa encarar o problema da rede de drenagem do município. A gente faz uma série de intervenções no município, né, como, por exemplo, a gente abre uma estrada perimetral. Né? Quando a gente abre uma estrada perimetral, a gente está tentando tirar o movimento do centro da cidade. Só que a gente corta um sistema de drenagem natural, né, que estaria implantado, e a gente, de certa forma, não sabe. Ou a gente precisa minimizar os efeitos disso, sabe? As banquetas, elas tinham um objetivo primeiro, né, e elas foram instaladas todas com o objetivo de levar água para tratar minério. Elas aproveitam a condição geográfica, né? Então elas trabalham em curva de nível, né? Seria o caminho mais racional e mais curto entre uma planta de beneficiamento e um curso d'água, sabe? Então começa por aí, a gente interferiu num curso d'água, tá? A gente interferiu. Quando a gente implanta uma banqueta, a gente faz uma intersecção, né? A gente intercepta um curso d'água e conduz essa água através de um caminho, né? E a partir disso aí a gente alterou um estado natural. O engenheiro, né, ele respondeu, né, e eu não conheço quem foi o engenheiro, né, mas talvez, não sei. Foi o Elcio Barbosa. Elcio Barbosa. Trabalhou comigo muito tempo na Morro Velho, né, e um engenheiro extremamente competente, né, ele não mentiu, não. Porque realmente, né, você, por necessidade de tratar o minério, você foi num curso d'água, pegou esse curso d'água, trouxe. E o que ele está dizendo agora é que você não restitui o curso d'água, né, para esse caminho, porque ele é um caminho artificial. Porque as coisas mudaram todas nesse tempo. A gente anda na banqueta e verifica que em alguns locais, inclusive, a gente não tem a disponibilidade da água, né? Por isso que a gente estava conversando em off, né? Essa questão do tempo de permanência da água, né? A água está ficando menos tempo em alguns locais, né? Então, a gente realmente, esse é um problema que não é tão simples de resolver, né? E a gente tem que ouvir a população, né? Também não significa que o fato da gente fechar uma banqueta, a gente asfaltar uma banqueta, a gente recobrir uma banqueta, a gente vai restituir o caminho da água. Não, porque, como eu estou dizendo, ela pode nem estar lá mais, né? Você vê que, às vezes, você não tem essa disponibilidade de água, né? Então a gente vai ter realmente, na questão das banquetas, a gente precisa de um estudo de hidrogeologia um pouco mais sério,
um pouco mais assertivo, e talvez essa coisa passe até por uma etapa de recuperação de nascente, de recuperação de curso d'água. A gente vai ter que caminhar para montante para ver o que aconteceu para que essa água não esteja ali mais disponível na banqueta. Se foi uma intervenção que nós fizemos de tiro, e para onde que eu coloquei, entendeu? Eu tenho possibilidade de reconstituir esse caminho? Se eu tiver a possibilidade de reconstituir esse caminho, eu sou favorável que se volte à banqueta. Eu sou muito favorável que se volte. Porque ali é um espaço de lazer, é um espaço de prática esportiva, é um espaço de convivência, sabe? Mas precisa, né, como o Elcio, né, como o Elcio disse, verificar se a gente vai ter essa água disponível de novo para pôr na banqueta, sabe? Agora, se for possível, inclusive, restabelecer esses cursos d'água, isso faz parte do nosso programa de governo. A gente tem um programa muito ambicioso, a gente quer fazer uma coisa de recuperação dos cursos, de todos os cursos d'água do Alto Rio das Velhas, sabe? A gente quer fazer isso, a gente quer recuperar toda a nascente, todo o elemento de água, todo o curso de água que a gente puder, tentando restabelecer ao máximo as condições hídricas da nossa região, sabe? Que é uma maneira que a gente tem de tentar combater essa coisa que está aí, que são os extremos climáticos, né? Que a gente está passando por um extremo climático, né? Que deve estar muito associado a essa questão da água, né? A gente está precisando responder onde é que essa água está, né? Onde é que essa água está? Por que ela ficou? Por que ela está há quase 140 dias sem nos abençoar com a sua queda, sabe? A gente precisa saber disso. Aonde estaria essa água? Sabe? É uma boa pergunta, né? E é uma questão muito interessante e é uma questão que a gente precisa atacar. Se nós pretendemos ficar aqui muito tempo na Terra, no planeta, a gente precisa adotar algumas atitudes, né? E aí volta aquela questão do voluntariado, sabe? A gente precisa criar uma postura de mais gentileza com relação ao meio ambiente. A gente precisa ter uma postura um pouco mais empática com relação aos nossos recursos naturais, né? A gente precisa fazer isso, senão... E a banqueta é só um episódio que a gente precisa voltar a estudar e ver a melhor maneira da gente tratar esse assunto. Mauri, vamos falar agora um pouquinho sobre esporte e lazer. No seu plano de governo, você fala da criação de um centro olímpico. Sem dúvida. Fala mais para a gente a respeito dessa proposta. Essa é uma proposta que a gente tinha lá atrás. A gente era uma época que a gente vislumbrava a possibilidade das Olimpíadas no Brasil, aquela coisa toda. Nova Lima sempre foi uma cidade muito bem estabelecida do ponto de vista financeiro. A gente não via dificuldade de ter um centro olímpico aqui, não. A gente procurou os centros de excelência das universidades. Eu lembro de ter conversado pessoalmente com o pessoal da Estácio, né, que estava vindo para Minas. Estava vindo para Minas na época, né? E o Estácio tinha uma tradição muito interessante de esporte de alto rendimento, né? E a gente chegou a entabular conversações com eles para a gente fazer um centro olímpico de excelência e de alto rendimento no Jardim Canadá. Era um projeto nosso, era uma coisa que a gente queria fazer, mas que infelizmente a gente não pôde fazer. A gente chegou, entabulou conversação, entabulou uma série de coisas. Depois disso a gente viu um ginásio poliesportivo quase nascer ali, onde é agora o pátio de recolhimento. Né? Mas a gente não viu, a gente não viu nem... Eu sempre me causou espécie Nova Lima, tão próximo de Belo Horizonte, e não ter um ginásio poliesportivo de primeiro mundo. Não sei porquê. Quando eu vim para cá, Nova Lima era muito famosa aí nas questões de futebol de salão. Né? Eu sou de Sete Lagoas, né? Lembro do Huracan. Eu já ouvi falar do Huracan. Que rivalizava com os times de Nova Lima. Esquina e outros times de Nova Lima. Então, mas eu não conseguia entender por que Nova Lima não tinha um ginásio de esportes. Por que a gente... Né, e o vôlei teve um boom, e a gente nunca viu um jogo de vôlei de alto nível em Nova Lima, não via, sabe? E isso me incomodava muito, sempre me incomodou muito, porque se você tem um equipamento de esporte, um ginásio poliesportivo de alto rendimento, você vai ver os melhores jogos, você vai desenvolver esse gosto nas crianças, na juventude, pelo esporte. Então, naturalmente, você teria, o que faz parte também do nosso plano de governo,
a melhoria das condições das escolas, de voltar a tentar recuperar a tradição da prática de esporte nas escolas. Sabe, o Fred? A gente acredita que se nós tivéssemos um centro de excelência olímpico, se nós tivermos aqui, nós vamos colocar Nova Lima no circuito esportivo nacional. Nós estamos muito próximos de Belo Horizonte. Tem o Mineirinho, tem o Mackenzie, tem o Minas. Poxa, por que não tem aqui o ginásio do Vila? Por que não tem aqui sei lá, o nome do estádio que a gente vai dar? Por que a gente não tem? Por que Nova Lima não tem mais um time de futebol de salão de alto nível? Por que nós não temos um time de voleibol? Sabe? Nós temos grandes empresários no município de Nova Lima. O Pedrinho, que hoje é dono da SAF do Cruzeiro, uma vez eu estava conversando com ele, perguntei para ele, poxa, mas você está patrocinando Montes Claros? Ele falou, Mauri, porque não tem nada aqui próximo. E o Minas já tem, e eu não posso competir com o Minas. Ele foi patrocinar o Montes Claros, em Montes Claros, 443 quilômetros daqui, né, da grande BH, porque não tem esporte de alto rendimento no município como o município de Nova Lima, né? Porque a gente precisa entender que nós precisamos nos inserir aproveitar essa questão da proximidade com Belo Horizonte. Não é só falar mal do trânsito, não é só falar mal, é difícil chegar lá. Não, tem muitos benefícios pelo fato de nós estarmos na região metropolitana da grande BH. Um dos benefícios seria esse, que se nós tivéssemos aqui um ginásio poliesportivo que permitisse eventos de alto rendimento, a gente naturalmente vai desenvolver nos nossos jovens um prazer e um interesse pelo esporte. E a pressão desses jovens vai fazer com que o servidor público número 1 cumpra a obrigação dele de oferecer para os jovens, crianças, esporte, lazer, educação, saúde, oportunidade de crescimento, emprego, essas coisas todas. Essas coisas todas, o servidor público número 1 só vai sofrer a pressão se a gente incutir na população, se a gente desenvolver na população essa necessidade. Essa necessidade é que vai fazer com que a gente desenvolva. Olha, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Vila Nova. Vila Nova, antes da gestão atual, ele recebia uma subvenção da prefeitura que em 2020 encerrou em R$2 milhões. Nesta atual gestão, assim que o prefeito assumiu, ele cortou a subvenção, mas neste ano de 2024 foi transferido ao Vila Nova, em forma de patrocínio, o valor de R$500 mil. Você eleito, como vai ser a relação entre prefeitura e Vila Nova? Então, o Vila Nova, a gente sabe da importância do Vila Nova. A gente sabe que o Vila Nova, ele é um monumento imaterial. Isso. O Vila Nova, ele está no imaginário do Nova Limense. Se confunde, inclusive, com o nosso nome. É Nova Limense ou Vila Novense, né? Agora, a gente também viu, né? A gente está vendo também um desinteresse crescente em relação à condição do Vila. E esse desinteresse é diretamente proporcional à queda de rendimento do Vila Nova. E dentro daquela linha que a gente discutiu para a cultura, né, aquela questão do equilíbrio, o esporte é da mesma forma. Da mesma forma a gente vê o esporte. A gente vê o esporte popular, a gente vê o esporte formador, a gente vê o esporte enquanto obrigação, o esporte praticado na escola. Agora, a gente tem que ter o esporte. E se nós temos um clube que é um patrimônio imaterial do cidadão, a gente tem que cuidar dessa instituição. Da mesma forma que a gente cuidaria e cuida e vai cuidar da festa do cavalo. Porque a gente sabe da importância da cultura de massa. Não é o fato de eu ter uma visão mais elitizada ou mais, digamos assim, eu vou desprezar ou vou relegar um segundo plano uma realidade. Não, a cultura de massa tem a sua importância porque atinge uma massa. O esporte, o futebol. O futebol é uma coisa muito importante na vida do brasileiro. E para o cidadão, se é uma coisa muito importante, é dever Fred, o tal do servidor público número 1, no fundo, o município é um condomínio.
O camarada ele é eleito para fazer a vontade de todos os condôminos. De todos os condôminos. Se uma grande parte dos condôminos gosta de futebol, poxa, e o dinheiro é dos condôminos, e a democracia é assim, não é o fato de eu não gostar de ópera que vai fazer com que eu diga para o prefeito, não, a minha parte do dinheiro aí você não vai aplicar em ópera. Não, também não gosto de futebol. A parte do dinheiro que eu pago de imposto você não vai aplicar em futebol porque eu não gosto. Ora, mas 40%, 50%, 30%, 20%, 10% gostam. Então a gente tem que dar, é dever do síndico atender todo o condômino. E se uma parcela dos condôminos se interessa pela manifestação futebol, gosta do Vila Nova, eu acho que é obrigação do município, sim, dentro das suas possibilidades, e que são muitas, né? Que são muitas, e dentro das diversas maneiras que ele tenha, e que também são muitas, de manter viva a chama do Vila Nova, de ajudar o Vila Nova, estimular o Vila Nova, porque o Vila Nova é uma paixão do Nova Limense, sabe? E da mesma forma que a gente vai cuidar dos congados, a gente vai cuidar também do Vila Nova. Falar em manifestação tem um pouco a ver com manifestação popular, mas também com lazer. No seu plano de governo, você fala a respeito da criação do Barracão do Samba. Explica pra gente um pouquinho. Então, quando eu vim para Nova Lima, a gente tinha escolas de samba, né? A gente tinha uma manifestação, e as escolas de samba eram muito fortes, né? E é interessante que passou por um fenômeno né? E a gente tem que entender isso também, que são manifestações de massa ou manifestações populares, né? O samba perdeu espaço por conta que os carnavais começaram a ter muita importância do axé. Isso. Né? E aí, o que aconteceu com as escolas de samba? A mesma coisa que aconteceu com as outras manifestações de cultura popular. Não foi muito diferente, Fred. Você também não vê o congado, você também não vê as corporações de banda, porque alguma coisa aconteceu e que momentaneamente o interesse por essas manifestações foi relegado a um segundo plano, a um plano em tese menos importante. Agora, é função né, e voltando ainda a essa questão do condomínio e do síndico, é função do síndico atender todos os condôminos, sabe? E o samba não morreu, né? E nem morrerá. Entende? Então, assim, o que a gente vai fazer, da mesma forma que a gente vai criar a Casa da Ancestralidade, a gente também vai criar o espaço para que essa manifestação... O samba também é uma manifestação popular, né? Se você for procurar a origem, uns vão achar na Bahia, outros vão achar no Rio de Janeiro. Mas vão achar certamente o povo envolvido numa dessas duas localidades. Então é uma manifestação popular, né? Então a gente precisa, sim, a gente vai fazer isso, com certeza. Mauri, na questão da saúde, o seu plano propõe a criação de um hospital pediátrico municipal. Sim. E no plano também são feitas outras menções a um hospital municipal. Eu queria entender melhor se, quando o plano fala de hospital municipal, ele fala deste hospital municipal pediátrico, e se sim, quais outros serviços seriam oferecidos? Então, quando a gente fala no hospital municipal, às vezes a gente se confunde muito com a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, né? Que é uma instituição muito importante, que a gente sabe da importância dela, né? Que em tese em tese não. É o único de fato, é o único hospital da região, né, em Nova Lima. Exatamente. Por isso que a gente fala nela como hospital municipal. Quando a gente fala no Hospital Municipal de Criança, primeiro porque a gente constata o absurdo de que a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes não tem uma unidade pré-natal, o de UTI pré-natal. Isso é um absurdo, porque nem todo mundo, nem todo casal, nem todo morador, nem todo munícipe, nem todo cidadão tem condições de fazer com que seu filho vá nascer lá no Vila da Serra, ou vai levar lá para o Otaviano Neves, ou vai levar para uma maternidade em Belo Horizonte, né? Agora, a gente sabe também, né, e, embora não seja, né, do ramo, não sou médico, né, mas eu converso com alguns médicos e já tive, né, minha nora teve minhas netas quando foram nascer, eu fui procurar amigos médicos, falei, poxa, e aí? Meu primeiro filho nasceu.
da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. O meu segundo já nasceu em Belo Horizonte. Muito provavelmente porque eu tenha melhorado na época de situação financeira. Muito provavelmente, certamente foi isso, sabe? E eu procuro, né, quando minha neta nasceu, eu procurei um médico e falei, poxa, no Nossa Senhora de Lourdes, porque eu conheço, né, a gente, né, por conta, né, você sabe, a maçonaria sempre esteve ligada, né? Tem uma cadeira lá no conselho. Tem uma cadeira no conselho, então a gente, por força de ofício, a gente sempre se interessou. E a gente sempre se interessou pelas coisas do Nova Lima. E a gente sempre esteve muito próximo da fundação. E o médico me aconselhou, falou, olha, se tiver um problema, é necessário que tenha uma unidade UTI. Porque você não sabe como vai ser o parto, você não sabe o que vai acontecer. Então existe o risco, né? Mas nós não temos uma unidade UTI de neonatal, sabe? Então, assim, uma situação que a gente deve resolver de imediato é essa. A gente precisa oferecer para todo cidadão de Nova Lima as mesmas condições que quem mora próximo, num condomínio próximo do Vila da Serra, ou que quem tem mais dinheiro tenha, sabe? Que seja uma opção de escolha. Não, meu filho vai nascer em Nova Lima e eu estou seguro porque eu tenho uma unidade, sabe, de UTI neonatal, sabe? Então, quando a gente fala isso, né? E aí a gente vai conversar e a gente sabe, a gente já conhece um tanto da relação entre a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes e o município, né? Essas questões de relação. E aí tem aquela questão, municipaliza a fundação? Ora, você precisa primeiro saber se eles têm interesse. Depois você precisa ver se isso é um passo que seja interessante para os dois lados, né? Pode ser que seja. Ou eles falam, não, a gente é uma fundação hospitalar, a gente faz parte da cúria, né, da arquidiocesana, e a gente está aqui para prestar um serviço voluntário, viu, gente? Serviço voluntário é uma coisa muito importante. A gente está aqui para prestar um serviço de saúde, né, a partir de convênio com vocês, né, da prefeitura, e a gente quer manter essa relação. E aí nós vamos ver as condições do município, e aí não é questão financeira, não. As questões do município de necessidade. E aí a gente pensa, sim, em ter um hospital municipal. Aonde? No Jardim Canadá. Aí a gente vai ver o centro de massa, né? Qual é a proposição qual é a expectativa de crescimento do município, né? Porque se for da nossa vontade, o município vai crescer para cá. Vai crescer na direção de Bicalho, vai crescer na direção de Bela Fama, vai crescer para cá. E o centro de massa pode ser deslocado, né? Hoje, se a gente fizer um estudo, provavelmente dê para lá, né? Mas a gente tem que projetar sempre o futuro. A gente tem que fazer isso. Então a gente vai estudar sim, e se houver a oportunidade, né? E a oportunidade aí, entendam, é a necessidade, tá? Havendo a necessidade, a gente vai pensar no hospital municipal, sim. Olha, vamos falar agora sobre mobilidade urbana, que é tão importante, que você já pincelou bastante. Vamos falar a respeito de uma proposta sua, que é a criação da Empresa Municipal de Transportes. Como que seria o funcionamento dessa empresa? Fred, como uma empresa municipal de transporte, ia prestar o melhor serviço para o cidadão a custo zero, tá? A custo zero. Porque existem esses programas de custo zero, de subvenção. Da tarifa zero, você subvenciona a concessionária, a empresa. Existem esses programas, a tarifa é R$2. Tá, a gente sabe que a empresa de ônibus, ela está tendo prejuízo. Ela não tem prejuízo. Ela está, né? Alguém está colocando os outros 6 para chegar no 8. Que somos nós. Que somos nós. Que somos todos nós. Então é uma falácia, né? Quando a pessoa fala, eu sou contra o custo zero no transporte. Ora, é uma bobagem. Lembre-se disso. O município é um condomínio e somos todos condôminos. Então o dinheiro que rola no município é o dinheiro de todos nós. Então quando a gente fala, mas está pagando muito para o servidor público, pense bem que você exige um bom serviço público. É natural que o servidor público seja muito bem remunerado. Ele está prestando serviço para você. E é o teu dinheiro retornando em serviços para você. E no transporte urbano é a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Se a gente pode subsidiar em 2,
a gente pode subsidiar em zero. Com o lucro, com a mais-valia que a empresa de transporte ganha, seguramente a gente cobre isso. É mais ou menos aquela lógica de que nós alugamos um carro, né? De que nós alugamos um carro, nós 4 aqui alugamos um carro para estudar em Belo Horizonte. Né? A gente paga uma van para 4, um carro para 4. E a gente paga para o motorista. Num dado momento, a gente vai chegar e falar, opa, peraí, se nós 4 juntarmos e comprarmos um carro, vai ficar mais barato para nós. Entendeu? É muito nessa lógica, né? O exemplo parece ser muito simplista, mas é muito parecido com isso, sabe? Ter uma frota. Isso, exatamente, Fred. Um serviço público municipal. Um serviço municipal de transporte urbano. Que acaba que... É o futuro, gente. É o futuro. Se nós temos uma condição privilegiada de financeira, vamos dar esse passo adiante. Vamos dar esse passo adiante. Mauri, o Partido dos Trabalhadores é um dos maiores e mais importantes movimentos de esquerda aqui no Brasil, né? E a gente teve o PT aqui na cidade durante muitos anos. Mas até hoje a gente não vê uma liderança consolidada do PT, a não ser Carlinhos, assim. Por que disso? Vocês não acham que é importante a construção de novas lideranças? Pela mesma lógica, né, que a nível nacional a gente também só vê o Lula, né? Nós tivemos um problema sério nas últimas eleições, porque embora o nosso candidato, o Haddad, fosse muito mais qualificado, ele também não tinha projeção, né? E aí ele não ganhou. E o PT em Nova Lima padece também desse mal. A gente tem uma liderança importante, uma liderança muito capacitada, que é o Carlinhos Rodrigues. Agora, a gente padece também do mesmo mal. A gente, de certa forma, nós nos acomodamos, né? Porque, da mesma forma que eu acho que o PT nacional também, a gente se acomodou e a gente perdeu tempo. A gente não teve a preocupação com aquela questão da passagem do bastão. A gente está imaginando que isso é uma corrida solo, e não é. É uma corrida de equipe, né? Uma corrida em que você precisa passar o bastão. E essa coisa não termina quando eu corro os meus 100 metros. Um outro vem, pega o bastão e corre os outros 100 metros. Um outro vem e pega os outros 100 metros. E você tem razão, a gente está passando... não é por outro motivo que a gente tem essa condição e essa situação eleitoral. Né? Em que se você tem um candidato que tem uma expressiva maioria, que, me desculpem, né, mas chega a ser pornográfica. É impossível que alguém tenha 70% de aprovação numa situação do município que a gente conhece. Porque Nova Lima não é essa maravilha. Falamos aqui dos problemas de Nova Lima, né? E se Nova Lima tem todos esses problemas que nós discutimos aqui, não é possível que 70% da população esteja satisfeita com isso, né? Entendeu? É muito culpa do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi uma opção, né? E que hoje, né, apresenta o meu nome, né? Que o partido acredita que seja o melhor nome, né? E a gente tem que acreditar que seja o melhor nome, porque é o nome que está posto, né? E se você perguntar a minha opinião, ainda bem que você não vai perguntar. Mas, assim, sabe? Mas essa é a realidade. A gente, infelizmente, a gente tem essa situação sim, a gente tem uma liderança muito importante, mas a gente tem um partido bem desestruturado. Agora, a gente acredita muito ainda, que você também disse, o Partido dos Trabalhadores é um partido muito grande, é um partido orgânico, é um partido que tem militância, e mais importante que isso, tem o presidente da República, né? Então a gente está apresentando todas essas condições para a população de Nova Lima, né? A gente apresenta o nosso nome de uma maneira muito tranquila, exatamente porque a gente sabe desses predicados que você falou, né? Mas a gente sabe também das dificuldades que a gente enfrenta, vai enfrentar, mas a gente acredita também nisso que eu te disse. Não acredito, 70% é pornográfico, não é? Não pode representar uma realidade. Se isso é verdade, meu Deus, então... Mauri, você não perdemos acha... tempo discutindo. Mauri, ainda sobre essa temática, né? Você falou que 70% chega a ser pornográfico. A gente não vê um trabalho de base acontecendo na cidade também das esquerdas no geral, e sendo o Partido dos Trabalhadores um dos maiores, que tem maior força de capilaridade, de mobilização de base, e a gente não pode trabalhar a base só de 4 em 4 anos, não, né? Não. Então eu queria saber de você, assim, o PT abandonou as ruas porque a gente vê tantas denúncias sobre a gestão do João Marcelo hoje em dia, né?
mas não de grupos, mas de pessoas específicas, quadros até do PT, mas a gente não vê isso na rua. O PT abandonou, vocês desistiram da rua? Não, o PT não pode desistir das ruas. O PT é um partido, é o Partido dos Trabalhadores. A gente tem que se orgulhar disso. É um partido. Eu estava na universidade quando o partido se formatou. Eu sou PT desde que eu me entendo por gente, enquanto. Né, antes eu morava no interior de São Paulo, meu sonho era votar no Franco Montoro. Então eu sempre tive uma vocaçãozinha para a esquerda. Quando eu vi um partido, Partido dos Trabalhadores, se formando, falei, ora, Partido dos Trabalhadores? Né? Eu conheci o Partido Trabalhista em inglês, né? Que é mais próximo do que a gente. Falei, poxa, esse é o partido, é isso que a gente precisa. Trabalhador vota em trabalhador, sabe? Essa máxima, né? E se a gente trabalhasse essa máxima, nós éramos um partido hegemônico. Porque tem muito mais trabalhador do que empresário, tem muito mais pobre do que rico, sabe? Mas, infelizmente, essa questão da formação política, esse problema não é só do Partido dos Trabalhadores. A gente tem que assumir a nossa culpa, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade nisso, mas a gente tem que entender que a política, como ela está colocada e demonizada aí, você acha de concordar comigo, que é muito difícil você fazer com que as crianças, os jovens se interessem por política, sabe? É muito difícil, porque nós passamos por um processo terrível. Nós tivemos 4 anos nas trevas, nós tivemos a destruição de todas as estruturas democráticas no país, uma destruição total dos nossos direitos adquiridos, de cidadania, de liberdade. Nós tivemos uma série de ataques, porque a democracia ainda é a melhor solução para o convívio do homem, sabe? Nós sofremos ataques à democracia, presenciamos isso, estamos presenciando. Então é muito difícil você, num cenário desse, chegar para o teu filho, chegar para o teu neto, e eu tento falar, olha, é assim, mas a política é a solução. A gente precisa entender que não existe solução fora da política, sabe? Agora, infelizmente, a gente perde muito tempo brigando em extrema-direita, extrema-esquerda, em personalismos e egos, e a gente está perdendo a capacidade de fazer política, porque a gente está perdendo um objetivo maior, que é o povo, que é o indivíduo, sabe? É o indivíduo. A gente está perdendo isso, porque se a gente não forma, né, isso você tem extrema razão, mas a gente não vê também, a gente fala da esquerda, né, mas a extrema-direita está formando o quê? Malucos. Você não, sabe, não tem uma, não é uma coisa que a gente perceba, não, a esquerda morreu ou a esquerda não está fazendo o papel dela. Não, a política não está fazendo o papel dela. A política não é isso, a política não é isso. Isso que nós estamos fazendo aqui é um ato político. A gente está vindo apresentar uma proposta alternativa a um modelo que está aí. Isso é muito salutar. Sabe, você não me viu agredir ninguém, você não vai me ver agredir ninguém. Porque eu não acredito nisso em política, sabe? Eu acho que política é um confronto de ideia. O prefeito atual, João Marcelo, eu não sou inimigo dele. Não sou inimigo de ninguém, sabe? A gente pode ter divergências de pensamento em abordagens. Eu, por exemplo, faria uma coisa diferente. Eu acho que eu apresento uma alternativa diferente, sabe? Mas o que não quer dizer que eu vou demonizar e que eu vou... como que eu te digo? Não é meu inimigo. Não é meu inimigo. Eu acredito que eu tenha um caminho melhor. Eu acredito nas boas intenções de todos. Todos nós devemos ter boas intenções, né? A não ser que a gente tenha distorção de caráter. E aí, infelizmente, aí já não é mais uma questão de política. Aí é uma questão clínica, né? Aí, distorção de caráter você, né, tem que cuidar, sabe? Mas você tem razão, né? O PT tem que fazer o papel dele. Nós vamos voltar vamos sair fortes dessa eleição, muito mais fortes do que entramos, né? Isso a gente acredita. Auri, vamos para um quadro onde nós vamos citar nomes de algumas figuras políticas de Nova Lima, do Estado e do Brasil,
para você descrevê-las, na sua opinião, em uma só palavra. Vamos iniciar com Lula. Um líder. Bolsonaro. Genocida. Pablo Marçal. Pablo Marçal? Maluco. Boulos. Esperança. Zema. Incógnita. Nicolas Ferreira. Maluco. Candidato apoiado por Vitor Penido, Gilson Amorim. Vitor. Cristiane Nunes. Cristiano Nunes. Despreparada. João Marcelo. Oponente. Carlinhos Rodrigues. Uma liderança. Vitor Penido. Passado. Alexandre de Moraes. A legalidade. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Um articulador. Mauri Lopes. Esperança. Mauri, agradecer você por esse todo o tempo, pedir desculpa ao pessoal de casa por algum problema que nós tivemos referente à nossa transmissão e deixar a oportunidade de você fazer as suas considerações finais. Ô Fred, primeiro que nem parece que passou esse tempo todo, né? Eu acho que isso eu tenho que agradecer demais, agradecer muito à TV Banqueta, agradecer a vocês, né, que todos, né, que nos permitiram a oportunidade da gente estar trocando ideia, tá fazendo né, sendo sabatinado por vocês, né? Foi um prazer, né? Até porque a gente acredita que teve a oportunidade de apresentar para a população de Nova Lima o que a gente pensa a respeito do que é possível fazer para a nossa cidade, né? A gente tem um mote nessa campanha que é o que Nova Lima precisa. E a gente tem na nossa caminhada percebido que Nova Lima pode mais. Então eu queria deixar uma mensagem, né, para todo Nova Limense que está nos assistindo, agradecer a atenção, né, e dizer que a gente está aí, a gente apresenta a candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, porque a gente acredita que seja uma alternativa muito viável, uma alternativa ao modelo, né, de desenvolvimento que foi implantado em Nova Lima nos últimos 8 anos. Né? A gente discorda um tanto desse modelo, né? A gente acredita que Nova Lima precisa retomar o protagonismo em suas mãos. Nova Lima precisa definir os destinos de Nova Lima. Nova Lima precisa novamente ter um carinho com o nova-limense. Nova Lima precisa tratar todos os nova-limenses com as mesmas oportunidades. Nós precisamos dar para os nossos filhos, netos, jovens, para todo morador de Nova Lima, oportunidades dele se inserir no mercado de trabalho, dele competir em igualdade de condições com os nossos irmãos de Belo Horizonte, com os nossos irmãos que tiveram ou têm mais oportunidades, né? Então a gente acredita muito que a nossa candidatura possa trazer um equilíbrio no desenvolvimento para Nova Lima. E o protagonismo para Nova Lima, né? Isso aí. Obrigado, Mauri. Obrigado, Helena. Obrigado, Mariana. Obrigado. E obrigado a você de casa pela audiência e principalmente pela confiança.